jardim. Tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. E eu quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus e ser achado nele. Ser achado nele. Meu orgulho me tirou do jardim. Tua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor. Aleluia. Louvado seja o seu nome, Senhor. Juízes capítulo 6, nós vamos fazer a leitura do versículo 1 ao versículo 6. Amém, igreja? Podemos fazer? Diga amém. Amém. Então vamos à leitura, que diz assim, tem o título Servidão sobre os Midianitas. Diz assim: porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que quando semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra eles subiam, e punham-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelha, nem boi, nem jumento, porque subiam com os seus gados e tendas, e vinham como gafanhoto, em tanta multidão que não podia se contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Versículo 6. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Amém? Glórias a Deus. Podem sentar e deixar a Bíblia aberta para que nós possamos fazer algumas referências nesse versículo. Irmãos, o livro de Juízes que nós estamos aqui lendo, ele narra, ele relata a história do povo de Israel num período em que o povo de Israel estava assentado na terra prometida. Porém, o líder Josué, que conduziu eles até ali, já havia morrido. E não havia líder. Não foi levantado outro líder. E nem havia reis em Israel. Então, o povo de Israel fazia aquilo que achava que era bom aos seus olhos. E nós sabemos que uma nação sem um líder, ela vai sofrer influência de outras nações, e bem provável de nações pagãs, né, irmãos? Bom, apesar de eles estarem sem líder, se nós que conhecemos um pouquinho a palavra de Deus, nós sabemos que Deus tirou o povo do Egito, conduziu no deserto durante os 40 anos, e naquele período ali,
Deus deu a lei a Moisés para apresentar ao povo, para instruir o povo, né? Então ali o povo sabia dos mandamentos do Senhor. Êxodo 20, no qual o Senhor diz: não terás outros deuses diante de mim, não fará para ti imagem de escultura, nem nada que haja em cima, nem embaixo da terra, e nem se curvarás perante elas. Então, essa lei, esses mandamentos e outros foram dados ao povo de Deus. Porém, era um povo rebelde. Por não ter um líder, eles esqueceram o que Deus tinha feito por eles, né? E nós vimos aqui no versículo 1 que diz: porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. Então o que os filhos de Israel fizeram? Eles abandonaram o Deus de Israel. Eles viraram as costas mais uma vez para o Deus que fez tudo por eles, que tirou da escravidão do Egito e trouxe para aquela terra maravilhosa, uma terra que emana leite e mel. E Deus, assim como diz a palavra do Senhor, Ele corrige o que ama, da forma que Ele quer. E a forma que Ele quis corrigir o povo de Israel foi entregando eles na mão dos midianitas, uma nação que adorava outros deuses. E ali diz a palavra de Deus que Israel passou 7 anos em pleno desespero. Israel passou 7 anos oprimido por esta nação. Aí nós vemos um povo de Deus sendo oprimido pelos ímpios. Um povo de Deus tendo que fazer covas nos montes, tendo que fazer fortificações para guardar os seus alimentos, para sobreviver. Estamos falando de um povo de Deus, né? Um povo que virou as costas para Deus. E nós vemos aqui que a palavra de Deus nos diz que Israel, ele plantava, e quando estava próximo da colheita, os midianitas e amalequitas, eles vinham, porque era um povo nômade, eles não tinham o local certo, eles vinham como gafanhoto, em quantidades enormes, e levavam tudo que eles podiam. Eles levavam todas as plantações, levavam gado, ovelhas, camelos, levavam tudo. E deixou, no caso, Israel ali numa situação muito humilhante, numa situação desagradável. Ver um povo de Deus, um povo escolhido, um povo que tem um Deus todo-poderoso e sendo humilhado por uma nação ímpia. Irmãos, nós vemos por que foi que isso realmente aconteceu: por desobediência. E nós temos uma informação muito importante que eu vou passar até para os irmãos, que está em Deuteronômio, número 28. Eu vou ler para os irmãos, que tem um título assim: as bênçãos que serão lançadas no monte Gerizim, que diz assim, ó, versículo 28, capítulo 28. E será que, se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas as bênçãos virão sobre ti, e te alcançarão, quando ouvires a voz do teu Deus. Quando você obedece a palavra de Deus, você não precisa se preocupar em correr atrás de bênçãos, porque elas vão te alcançar. Então,
Você está em obediência à palavra de Deus, é você estar andando reto diante do Senhor. E no próprio Deuteronômio, irmão, no capítulo 28, versículo 15, tem um título que diz assim, talvez na sua Bíblia, não sei se está, castigo por desobediência, que diz assim, irmãos: será, porém, se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos, os seus estatutos que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas essas maldades e te alcançarão. Irmãos, aqui diz o seguinte, no 33, o fruto da tua terra e de todo o teu trabalho o comerá um povo que nunca conheceste, e tu serás oprimido e quebrantado todos os dias. Aqui estava Israel debaixo da maldição, por desobediência, por descumprir a palavra de Deus. O pecado é isso. O pecado é a desobediência à palavra de Deus. O pecado, ele nos afasta do Senhor. O pecado, ele nos leva à morte. O salário do pecado é a morte. Então, irmãos, nós que conhecemos a palavra de Deus, sabemos que nós temos que andar reto perante o Senhor. Porque assim como Deus entregou aquela nação, Israel na mão da nação ímpia, assim pode acontecer conosco. Porém, nós servimos ao Senhor. Eu não quero dizer aqui que se nós errarmos, se nós pecarmos, vai acontecer conosco. Não. Ali, o povo de Israel, eles saíram da presença de Deus. Não foi um dia, não foi 2 dias, foram vários anos fora da palavra, da direção de Deus, irmãos. Então, nós que estamos na presença de Deus, quando nós pecamos, irmãos, é dobrar nossos joelhos e pedir perdão a Deus, e que as suas misericórdias elas venham nos alcançar, porque nós somos falhos. Nós pecamos, sim, mas nós não temos prazer no pecado, não é mesmo? Agora, se nós praticarmos o pecado todos os dias, um pé dentro da igreja e outro pé fora, irmão, pode ter certeza que daqui a pouco as consequências vão vir, porque o pecado ele traz consequências, irmãos. Nós vimos lá no jardim do Éden o que aconteceu com Adão e com Eva, as consequências do pecado. Foram expulsos do jardim, né? E tantos outros pecados que nós vimos que nos afastam do Senhor, porque o pecado é a transgressão da lei de Deus, irmãos. Não tem outra palavra. É a transgressão da palavra de Deus. E isso aconteceu com Israel. Mas o nosso Deus, ele é tão misericordioso, irmãos, que o Senhor, ele está sempre querendo que o seu povo se arrependa e volte para ele. O nosso Deus, ele é maravilhoso. Ele vai estar sempre de braços abertos, esperando que nós venhamos a reconhecer, a colocar a nossa dependência no Senhor, nos humilhar diante dele. E Israel chegou a um ponto, irmãos, que eles não tinham mais, na verdade, o que fazer, porque tudo que eles faziam, os midianitas vinham e levavam, os midianitas vinham e roubavam, e o medo dos midianitas era um tanto que eles fizeram cavernas, fortificações no monte. Quando os midianitas vinham, eles se escondiam a sua produção que sobrava. Então eles estavam desesperados, irmãos. E diz a palavra do Senhor no versículo 6, que diz assim: assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Irmão, o Salmo 50:15 diz
Diz: invoca-me no dia da tua angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Amém. Mas eu vejo esse salmo para quem está realmente ausente da palavra de Deus. Porque nós que servimos a Deus, nós temos que invocar o nosso Deus todos os dias. Não é só no dia da angústia. Porque em Hebreus 4:12, se eu não me engano, ele fala que nós devemos entrar com confiança diante do trono para alcançar misericórdia e graça do Senhor. Aleluia. Para sermos ajudados em tempos oportunos. Então as nossas orações, irmãos, ela tem peso diante do Senhor. As nossas orações nos aproximam do Senhor. Então nós temos que clamar ao Senhor todos os dias. E nós percebemos aqui que Israel só clamava ao Senhor como último ato. Não tinha mais jeito. Aí eles clamavam ao Senhor. Diferente de nós que clamamos ao Senhor todos os dias. Isso porque a fé daquele povo de Israel, principalmente naquelas épocas, ela não se originava no amor nem na gratidão de todas as coisas que Deus fez por eles, desde a saída do Egito. Eles só buscavam o Deus vivo de Israel quando reconheciam que somente o Deus poderia livrar eles. Era na última instância. Aí eles pediam socorro ao Senhor. Mas a nossa fé não, a nossa fé é diferente. A nossa fé é pautada naquele que deu a sua vida por nós na cruz do Calvário, para que nós estivéssemos aqui hoje, falando da palavra de Deus, buscando a salvação. A nossa fé tem que ser firmada em Jesus Cristo, porque só há um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. 1 Tiago 2,5, se não me engano. Então nossa fé ela é firmada em Jesus Cristo, independente das circunstâncias. É como os apóstolos. Se a fé dos apóstolos tivesse firmado conforme Israel, eles não teriam morrido, eles teriam corrido, fugido, feito qualquer coisa. Mas eles confiavam no Senhor, confiavam na palavra do Senhor, assim como nós confiamos na palavra do Senhor. E diz a palavra do Senhor que eles clamaram ao Senhor, e o Senhor então envia um anjo que está no versículo 11, que diz assim: então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Beerrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para salvar dos midianitas. Ali estava Gideão, que seria o próximo homem a libertar Israel. Gideão estava ali, conforme diz a palavra de Deus aqui, malhando trigo no lagar, só que o lagar era um local que se pisoteava as uvas para a produção do vinho, do suco, mas ele estava ali por necessidade, para sobreviver. Ele estava fazendo o seu trabalho ali no local inapropriado, para sobreviver e vigiando os midianitas, para assim que ele fizesse esse trabalho, ele poderia também esconder a sua produção. Mas, às vezes, a gente pode verificar que, irmão, o anjo sentou e começou a observar Gideão. Ele sentou debaixo do carvalho e Gideão também não viu o anjo. E muitas das vezes, irmão, nós estamos fazendo o nosso trabalho e nós estamos sendo observados. Pode ser por anjo, pode não ser por anjo, mas alguém está nos observando. E muitas das vezes nós vemos que o Senhor pode falar muitas vezes conosco, mesmo que nós venhamos estar em algum local que não seja apropriado para a gente fazer o tipo de trabalho que a gente está fazendo. Como Gideão,
Não era o local apropriado para ele estar malhando o trigo. E muitas das vezes nós vamos estar fazendo algum trabalho em algum local também que não é apropriado para aquilo, mas é ali que Deus vai revelar para nós qual é a nossa missão. O que Deus quer da gente. Glória a Deus. E assim foi com o Gideão. E aqui ocorre então um diálogo entre o anjo e o Gideão, irmão. E o anjo fala assim: então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Por que nos sobreveio? Israel estava passando uma situação de apostasia, uma situação de adoração a outros deuses. Então, a situação veio, a crise veio para Israel por abandono de Deus vivo. Parece que Gideão não estava atento ao que estava acontecendo nos 7 anos, porque o próprio pai, conforme diz a história, o próprio pai de Gideão adorava ao Deus Baal, que é o Deus dos cananeus. E continuando a palavra, ele diz assim: e que é feito de todas as maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Irmãos, Gideão quer que Deus faça a maravilha como? Se não houver quem busque ao Senhor, se não houver entrega ao Senhor, se não houver quem pregue a palavra de Deus, como vai haver milagre na casa do Senhor? Se nós não orarmos, buscamos o batismo do Espírito Santo, os dons espirituais, para que Deus venha nos usar, como vai acontecer milagre, irmão? Para acontecer milagre tem que haver dedicação, tem que haver entrega, tem que haver busca. Senão não dá, não vai ter milagres. Deus não vai operar. Deus vai operar em mim se eu não buscar a palavra de Deus, se eu não meditar na palavra de Deus, se eu ficar com um pé dentro da igreja e outro fora. Deus vai me usar? Deus não vai usar. Como que Deus ia fazer milagre num povo idólatra, conforme estava a situação de Israel? Glórias a Deus, aleluia. E assim a palavra de Deus, então, diz assim: então o Senhor olhou para ele e disse: vai na tua força e livrará Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? O anjo, ele está cada vez mais fortalecendo o Gideão para aquela missão, né? E Gideão diz assim: ah, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa do meu pai. Gideão vai tentando justificar que ele é incapaz de cumprir aquela missão de livrar Israel. Então ele diz que ele é o mais pobre em Manassés, a família dele. Mas o nosso Deus é o mais rico. O nosso Deus é o dono do ouro e da prata. Ele não está preocupado se eu sou pobre, se eu sou rico. Ele está preocupado é que você ande reto diante de Deus, porque Ele quer te usar. Ele não está preocupado, e nem nós temos que nos ficar preocupados com isso, porque nós sabemos que não são os valores financeiros que vão nos levar ao céu. Não é isso, não é mesmo? Então Deus não está preocupado, e Ele ainda diz aqui: eu sou o menor da casa do meu pai. Deus também não está preocupado com o menor nem com o maior, porque aqui, como diz que ele é o mais pobre, Esther era órfã e pobre. E o que Deus fez com ela? Fez dela uma rainha. O poder está na mão do Senhor. Nós vamos ver aqui ainda como que Deus não tem como, para onde fugir. O poder está na mão do Senhor. Se Ele quiser transformar qualquer um aqui
em alguma coisa, lá do alto Ele vai transformar. E se quiser derrubar, Ele vai derrubar. O poder está em suas mãos. Temos é que servir o Senhor dignamente, para que o Senhor venha nos usar. Ele fala aqui que ele era o menor da casa do meu pai. Irmão, Davi quem era? Quando Deus mandou lá na casa de Jessé para ungir o próximo rei, Samuel foi lá, 1, 2, 3, 4, o mais forte, o mais bonito. Ele falou, tem umzinho que está lá no campo. Quem era o menor? Davi. Aonde ele chegou? Rei de Israel. O poder está na mão de Deus, ele faz e levanta quem ele quer. Davi era do tamanho de Golias? Não era, Davi era pequenininho. E Golias? Um gigante. E quem venceu? Mas foi a força de Davi? Não foi a força de Davi. Quem venceu foi Deus, através do seu Espírito Santo. Então Deus não está preocupado se é maior, se é menor. Deus quer que cada um venha andar reto perante o Senhor. A Gideão tentou justificar, mas não há justificativa. E diz o seguinte, Gideão diz, então o Senhor diz para ele, porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás o medianita como se fosse um só homem. Como se, os midianitas, irmãos, tinham um exército de 135 mil. Eu já vou adiantar aqui, porque Gideão, ele vai pedindo sinal, ele primeiro, quando ele conversa com o anjo, ele pede, ele fica desconfiado se ele sabe se é anjo, se não é anjo, e ele pede para o anjo aguardar um pouquinho. Ele vai lá, faz um cabrito e um bolo, e leva para o anjo, e bota em cima de uma pedra, e o anjo toca ali, tudo pega fogo, como é de costume fazer, e ele fica, ai meu Deus, eu vi o anjo do Senhor face a face. Mas o anjo diz para ele, a paz, você não morrerá. E assim Gideão continua a trabalhar, e diz a palavra do Senhor, que o anjo, ele fala para, antes de começar a guerra, o anjo do Senhor diz para Gideão, a primeira missão dele era derrubar o altar de Baal, que estava em Israel, porque aquele altar influenciava o povo de Israel a adorar outros deuses. Então, ele não poderia dar vitória ao povo de Israel antes de derrubar aquela estátua de Baal. E assim Gideão fez, irmão. Gideão foi lá, derrubou a estátua, e assim derrubou a estátua, Gideão ficou mais convencido de que era de Deus, irmão. E a palavra de Deus continua a nos dizer que Gideão, então, ele começou a se preparar para a guerra. Eu vou adiantar um pouquinho, a palavra é maravilhosa, mas é bom para quem lê, porque só faltam 10 minutos. E a palavra de Deus diz que Gideão começou a enviar emissário para chamar o povo de Israel para a guerra. E a palavra de Deus diz que Gideão conseguiu 32 mil soldados. 32 mil soldados contra 135. Humanamente, aos nossos olhos, é impossível Gideão vencer. É ou não é? Mas Deus, Ele diz assim, Gideão, tem muita gente com você. Para que vocês amanhã não digam que a sua mão livrou Israel, vamos filtrar esse povo que está com você. Manda sair da fila todos aqueles medrosos e tímidos que possam sair do arraial. Irmão, dos 32 mil, saíram 22 mil. Olha quantas pessoas. Deus tirou esse povo, irmão, porque eles não serviam para a obra do Senhor. Assim como nós estamos aqui hoje somos cristãos, hoje somos crentes, Deus tirou muita gente do nosso caminho,
Muitas amizades Deus tirou. Isso não quer dizer que nós temos que abandonar esses amigos que eram nossos, não. Mas deixa eles lá, se Deus tirou, deixa eles ali. Vão continuar sendo os nossos amigos, mas nós não vamos andar mais juntos. E se Deus tirou, irmão, não insista em trazer, senão ele acaba tirando você do caminho. E Deus, então ficou o exército de Gideão com 10.000 homens. 10.000 homens. E Deus falou para Gideão: Gideão, ainda são muitos os soldados que estão com você. Vamos filtrar mais um pouquinho. Manda esse povo descer para beber água. E Deus disse que era para beber água de duas formas. Uma, se abaixar e beber como o cão bebe, né? Lambendo a água. E outro, se ajoelhar e levar a mão à boca. Deus sabe de todas as coisas. Ele conhece o nosso coração. Ele sabe quem é quem. Diz a palavra de Deus que Deus separou 300 homens. Os 300 de Gideão. Deus é maravilhoso, irmão, porque Ele não está preocupado com a quantidade, Ele está preocupado com qualidade. Deus procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Isso é a vontade do Senhor. E diz a palavra do Senhor que com esses 300 homens, Gideão se preparou para a guerra. Mas o nosso Deus, Ele sonda nossos corações, Ele esquadrinha para ver como é que está. Pode dizer assim: você está comigo, está nervoso para pregar outro? Eu não, mas Deus sabe que eu estou. Não adianta. Deus esquadrinhou o coração de Gideão e viu que Gideão ainda não se sentia fortalecido para ir para cima dos midianitas. E Deus, olha como que Deus é maravilhoso. Deus diz assim: Gideão, se você ainda não tem certeza, Gideão, desce no acampamento dos midianitas, porque Israel estava em cima e os midianitas embaixo. Desce que você vai escutar a conversa de 2 soldados dos midianitas. E vou até ler para vocês. E diz assim: e Gideão desceu. Chegando, pois, Gideão, eis que estava contando o homem ao seu companheiro um sonho e dizia: eis que um sonho sonhei. E Gideão escutando. E eis que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas e chegava até as tendas e as feriu, e caíram e a transtornou de cima para baixo, ficando abatida. E respondeu o outro companheiro, o outro soldado, disse: não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado na sua mão aos midianitas e todo o arraial. O próprio soldado midianita falou isso para o outro, e Gideão ali escutando. Aí Gideão se fortaleceu. O poder de Deus é tão grande que Deus fez o homem sonhar, os 2 inimigos sonharem e falarem o sonho que Deus queria que eles falassem, para Gideão estar aqui escutando e se fortalecer. É o poder de Deus, irmão. Gideão não ia lutar contra 300, contra 135.000. É Deus que faz a obra. Quando Ele quer, Ele faz, irmão. E diz a palavra de Deus que aí Gideão saiu fortalecido, reuniu os 300 homens, e quando deu meia-noite, Gideão foi, invadiu o acampamento com os 300 homens em 3 fileiras, levando um cântaro, tocha, e chegaram lá, quebraram o cântaro e gritaram: pelo Senhor e pela espada de Gideão. Irmão, e ali caíram quase todos, alguns fugiram, sem precisar os 300 de Gideão fazerem nada. Não precisou, simplesmente o poder de Deus que foi que agiu ali. Então, o que nós precisamos é entender que o poder está na mão de Deus. Precisamos crer na sua palavra. A palavra de Deus é o nosso alimento, é ela que vai nos sustentar. Então nós temos que crer, não temos que fazer como Israel, que virou as costas para Deus. Nós temos que buscar um Deus
o nosso Deus intensamente. Hoje o mundo comemora a ressurreição de Cristo. Cristo, lá em João 11, 25, 26, Jesus diz para Maria: Maria, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que vive, jamais morrerá. É promessa do Senhor, nós temos que crer. O poder está nas suas mãos. Cabe a nós, irmãos, obedecer. Cabe a nós obedecer. E é tão bom obedecer a Deus. A gente sente uma paz maravilhosa. Eu estava hoje em casa lendo, mas meu Deus, tem tanta coisa para falar. Ainda falei, Alexandre, me dá um pouquinho antes, mas graças a Deus ainda falta 5 para as 9. Então, eu graças a Deus pedi: Senhor, não deixa eu me perder nessa passagem, porque é uma passagem maravilhosa, que a gente vê o poder de Deus agindo nas pessoas. Deus tem o poder, conseguiu, a palavra não é certa, mas conseguiu, como se fosse um soldado e outro soldado inimigo, um olhasse por outro e visse que um era inimigo do outro, e Gideão parado, e eles lutando entre si. É o poder de Deus, faz o que Ele quer, irmão. O poder está nas suas mãos. Nós temos que obedecer, buscar esse Deus maravilhoso. E quanto mais nós buscarmos o Senhor, Ele vai falar conosco. Ele só não vai falar conosco quando nós buscamos mal. Se nós buscamos o Senhor, se nós firmarmos nossos pés na rocha, o Senhor fala comigo. O Senhor fala conosco. E assim, irmão, Gideão, ele, entre aspas, livrou Israel da mão dos midianitas. E isso aí virou um ciclo junto ao povo de Israel, porque o livro de Juízes, ele teve 13 juízes. Gideão, se não me engano, foi o 5º. Então agora o povo vai servir a Deus. E daqui a pouco, presumindo, daqui a um tempo, passou mais de 200 anos, o povo novamente adorava outros deuses. Aí o povo era oprimido novamente, e depois clamavam a Deus. E Deus mandava outro para libertar. Mas graças a Deus que nós estamos libertos. Graças a Deus que nossa fé está firmada no Senhor. E Ele nós vamos adorar até Ele voltar para buscar a sua igreja. Amém? E que Deus abençoe rica e abundantemente o povo de Deus. Amém? E eu agradeço a oportunidade.